O universo é imenso, misterioso e, acima de tudo, silencioso. Um silêncio tão profundo que parece engolir até a própria ideia de limite. Quando olhamos para o céu noturno, vemos apenas uma fração minúscula do que existe, um vislumbre tênue de algo muito maior e mais complexo. Entre cada estrela há distâncias inimagináveis, e entre as galáxias, vastos desertos cósmicos, onde a própria luz parece se perder no caminho. É difícil compreender tamanha escala, difícil aceitar que talvez a maior parte do universo não tenha nada, apenas o vazio. Mas aí que está a ironia. Justamente nesse nada que tudo acontece, diversos fenômenos extraordinários estão acontecendo agora. Estrelas nascendo e morrendo, galáxias colidindo, buracos negros engolindo mundos inteiros. E nós, aqui, presos em um pequeno planeta azul, observamos tudo de muito longe, tentando montar o quebra-cabeça do universo com as poucas peças que conseguimos enxergar. Talvez o universo que conhecemos seja só o início. Talvez existam outros mundos, outras realidades, ou talvez tudo o que acreditamos sobre a origem do universo esteja errado. E é justamente essa mistura de mistério e curiosidade que nos leva cada vez mais longe. Por isso, no documentário de hoje, vamos mergulhar no espaço profundo, cruzando os limites do que podemos ver e até do que podemos compreender. Nossa jornada começa bem perto, em nossa vizinhança cósmica. Entre estrelas como Sirius, Barnard e Wolf 1061, descobrimos mundos gelados, estrelas jovens e sistemas binários impressionantes. Cada um deles guarda segredos sobre a formação do nosso próprio sistema solar, e talvez até pistas sobre onde a vida pode florescer novamente. A seguir, partimos em direção ao abismo, atravessando distâncias que desafiam a imaginação. Entre superaglomerados de galáxias e imensos vazios cósmicos, exploramos estruturas colossais que se estendem por bilhões de anos-luz e que colocam em prova tudo o que aprendemos sobre o cosmos. Mas o que existe além desse limite? É aqui que as fronteiras da ciência se confundem com as da realidade. O mundo quântico revela comportamentos impossíveis e teorias ousadas sugerem que talvez existam universos inteiros coexistindo com o nosso, mundos espelhados, onde cada possibilidade pode realmente acontecer, mas em outro universo. Por fim, voltamos ao início, ou quem sabe antes do início. Novas descobertas estão desafiando a teoria mais famosa de todas, o Big Bang, buracos negros, universos cíclicos e até hipóteses holográficas nos fazem questionar se o universo realmente começou, ou se ele sempre existiu, renascendo em um ciclo eterno de criação e destruição. Meu nome é Pedro. Preparem-se para embarcar comigo nessa viagem incrível pelo vazio do universo. Já estamos acostumados a ouvir falar das distâncias absurdas do universo. Temos como um exemplo simples o sistema Alpha Centauri, lar da estrela mais próxima do Sol, a 4,2 anos-luz de distância. Isso significa que se por um milagre algum dia a humanidade encontrar uma maneira de viajar à velocidade da luz, demoraria 4 anos para chegar até Próxima Centauri, uma estrela anã vermelha e a mais próxima do sistema Alpha Centauri. Para ter uma noção dessa distância, a sonda da NASA Solar Parker é o objeto mais rápido criado pelo homem, viajando a 635 mil km por hora, enquanto orbita o Sol. Mesmo nessa velocidade absurda, a sonda demoraria mais de 7.000 anos para chegar no sistema Alpha Centauri. Lembrando que essa é a estrela mais próxima de nós, fora o Sol, é claro.
Mas apesar de ser números impressionantes, não é absolutamente nada comparado à vastidão do cosmos. Essa é apenas a nossa vizinhança galáctica, e aqui é o lar de algumas estrelas incríveis, como a anã vermelha GJ699, a extremamente brilhante Sirius e o curioso sistema do Castor com suas 6 estrelas. Em um raio de 50 anos-luz ao redor do nosso sistema planetário, temos apenas um pequeno vislumbre da imensidão do universo. Mas eu garanto, nossa vizinhança cósmica pode te surpreender. Após uma árdua viagem de 6 anos-luz, chegaremos à nossa primeira parada, uma pequena anã vermelha chamada GJ699, também conhecida como Estrela de Barnard. Além de estar extremamente próxima, ela também é notável por sua incrível velocidade de deslocamento pelo céu. Isso se deve não apenas à sua proximidade com a gente, mas também ao seu grande movimento próprio, se movendo a incríveis 10,3 segundos de arco por ano. A Estrela de Barnard está se aproximando do Sistema Solar a uma velocidade um pouco acima de 100 km por segundo e podendo se tornar a estrela mais próxima do Sol em cerca de 10.000 anos. Quando isso ocorrer, a distância entre Barnard e nosso Sol será de apenas 3,8 anos-luz, mas a anã vermelha é tão fraca que não será visível mesmo a essa pequena distância, sendo possível observá-la apenas através de telescópios. A massa da estrela é apenas 17% a do Sol, e seu raio é 6 vezes menor que o da nossa estrela. Assim como todas as anãs vermelhas, a Estrela de Barnard é bastante fria, com uma temperatura superficial de, entre aspas, apenas 2.900 graus Celsius. Com essas características em mente, não é surpreendente que a luminosidade do objeto seja 2.300 vezes menor que a da nossa estrela. Em 2018, os resultados de uma observação que durou 20 anos do movimento próprio da estrela foram publicados, o que pode fornecer evidências da presença de um exoplaneta nas proximidades. Os cálculos mostram ser uma super-terra fria, com uma massa de pelo menos 3,2 vezes a da Terra. O planeta, chamado GJ699b, está localizado a cerca de 0,4 unidades astronômicas do centro do sistema, e leva 233 dias para realizar uma órbita completa ao redor de sua estrela-mãe. Infelizmente, o exoplaneta segue uma órbita que não fica entre a Terra e sua estrela, então é impossível realizar análises de trânsito e espectrais do objeto. No entanto, a modelagem matemática pode nos fornecer algumas informações sobre como esse mundo é. Como a Estrela de Barnard é muito fraca, o planeta recebe 50 vezes menos energia do que a Terra recebe do Sol. Por isso, a temperatura na superfície do corpo celeste é extremamente baixa, cerca de 168 graus Celsius negativos. No entanto, não se pode descartar que efeitos de maré ou decaimento radioativo possam ter liberado energia suficiente no interior do planeta para formar um oceano subterrâneo. Se for o caso, nas profundezas desse oceano, uma potencial forma de vida teria tido tempo suficiente para se desenvolver gradualmente, já que, entre as estrelas conhecidas, a Estrela de Barnard parece ser uma das mais antigas. Segundo estimativas, sua idade é superior a 10 bilhões de anos, o que é apenas uma fração da expectativa de vida de uma anã vermelha. Como está localizada bem perto e está se movendo em uma direção favorável, a Estrela de Barnard é um dos objetos de maior prioridade para um voo interestelar potencial, estando apenas mais longe que as 3 estrelas do sistema Alpha Centauri. O tempo dirá se as espaçonaves lançadas da Terra algum dia a alcançarão. Enquanto isso, do outro lado do Sol, se opondo à posição da anã vermelha, se encontra a estrela mais brilhante do céu noturno, Sirius, que está a 8,6 anos-luz do nosso planeta. Da Terra, a estrela parece ser uma única fonte de luz, mas uma observação mais detalhada revela que não é um único objeto, mas uma estrela binária.
Os dois componentes do sistema estão atualmente em sua distância máxima um do outro, cerca de 30 unidades astronômicas. A estrela principal, também chamada de Sirius A, é uma estrela branco-azulada brilhante com 2 vezes a massa e com um diâmetro 70% maior que o do Sol, além de atingir uma temperatura incrível de quase 10.000 graus Celsius. Devido a isso, Sirius A emite 25 vezes mais energia que nosso Sol. O segundo objeto, conhecido como Sirius B, mal é visível em comparação com seu companheiro brilhante. Essa é uma anã branca com um raio de cerca de 6.000 quilômetros e uma massa muito próxima à do Sol. Como todas as estrelas desse tipo, sua temperatura superficial é extremamente alta, alcançando 25.000 graus Celsius. No entanto, devido ao seu tamanho pequeno, esta anã branca é cerca de 10.000 vezes menos brilhante do que seu companheiro estelar. Após vários anos de estudo, não foram encontrados sinais de planetas na proximidade de Sirius. A razão para isso pode estar na idade do sistema estelar, que é extremamente jovem, ou na posição do plano orbital das estrelas. Devido a isso, um possível exoplaneta não passaria entre as estrelas e a Terra, e, portanto, não pode ser detectado pelo método de trânsito. Outra hipótese afirma que Sirius B esgotou seu suprimento de combustível estelar cerca de 120 milhões de anos atrás e se transformou em uma gigante vermelha pouco depois. Após perder suas camadas externas, se tornou uma anã branca compacta e muito quente. Como resultado, o disco de gás e poeira protoplanetária envolvendo o jovem sistema estelar. Na época, foi destruído por essa explosão, com seus remanescentes se espalhando no espaço ao redor, tirando dos planetas em formação qualquer chance de sobrevivência. Atualmente, ambos os componentes do sistema estão se movendo ao redor de um centro de massa comum em uma órbita ligeiramente alongada, que se completa relativamente rápido a cada 50 anos. Nos próximos 60.000 anos, Sirius gradualmente se aproximará da Terra, se tornando ainda mais brilhante e visível no céu noturno. A distância mínima entre nós será de cerca de 7,5 anos-luz. Após isso, o sistema começará a se afastar lentamente de nós. As coisas vão continuar assim por mais cerca de 660 milhões de anos. Após isso, Sirius A enfrentará o mesmo destino que seu companheiro. Por um breve momento, a expansão violenta das camadas externas aumentará sua luminosidade em milhares de vezes. Mas dentro de alguns meses, a estrela desaparecerá completamente, sumindo para sempre do céu noturno, deixando os arredores do sistema permeados por radiação ultravioleta letal e ventos estelares. Partindo a 14 anos-luz da Terra, existe uma estrela que é designada de forma diferente em diferentes catálogos, sendo um de seus nomes Wolf 1061. A estrela é uma anã vermelha com um raio cerca de 30% o do Sol. Sua massa é cerca de 4 vezes menor que a da nossa estrela, e sua temperatura superficial é de 3.000 graus Celsius. Como todos os objetos de sua classe, Wolf 1061 é extremamente fraca. Sua luminosidade é 14 vezes menor que a do Sol, então a estrela não é visível a olho nu da Terra. No entanto, essa anã vermelha possui um dos ambientes planetários mais abundantes e diversos da nossa vizinhança galáctica. Isso se deve aos 3 exoplanetas descobertos em suas proximidades, todos eles rochosos e similares em composição com a Terra, mas ainda assim as condições em cada um dos 3 corpos celestes diferem consideravelmente. O primeiro e mais próximo da estrela é o exoplaneta Wolf 1061b. Ele está localizado a 0,03 unidades astronômicas do centro do sistema e completa uma órbita ao redor da estrela em incríveis 5 dias. O objeto tem uma massa na faixa de 1,5 a 2 terras e um raio 20% maior que o do nosso planeta. É provável que o corpo celeste esteja bloqueado gravitacionalmente pela força de maré e sempre encare sua estrela com a mesma face. Por esse motivo, a temperatura no lado diurno do planeta é extremamente alta,
e as explosões e ventos estelares vindos da anã vermelha descartam qualquer chance de haver uma atmosfera. Todos esses fatores tornam o exoplaneta completamente inadequado para a vida. O segundo objeto no sistema, Wolf 1061c, está localizado a 0,08 unidades astronômicas de sua estrela e completa uma órbita ao redor do astro aproximadamente a cada 18 dias. Essa distância coloca o planeta dentro da zona habitável do sistema e pode ser considerado um corpo celeste potencialmente habitável. Wolf 1061c é cerca de 3 a 4 vezes mais massivo que nosso planeta e pertence à classe das superterras. Observações mostram que seu raio é cerca de 1,6 vezes o da Terra, enquanto a gravidade em sua superfície é calculada em 60% maior do que a que estamos acostumados. O exoplaneta recebe menos energia de sua estrela do que a Terra do Sol. Então, sua temperatura de equilíbrio é muito mais baixa, cerca de 50 graus abaixo de zero, o que é ligeiramente maior do que em Marte. No entanto, dadas as variações de temperatura durante o dia, água líquida pode muito bem existir na superfície do corpo celeste. Se possuir uma atmosfera densa, então, essa probabilidade é ainda maior e as condições no planeta podem se aproximar das favoráveis para a vida. De todos os exoplanetas potencialmente habitáveis conhecidos até o momento, Wolf 1061c está entre os mais promissores. O terceiro objeto no sistema é chamado de Wolf 1061d. Ele segue uma órbita claramente alongada, com o afélio atingindo 7,3 unidades astronômicas, enquanto o periélio fica muito mais próximo do centro do sistema, a apenas 2,1 unidades astronômicas de distância. O objeto celestial leva cerca de 217 dias terrestres para completar sua viagem ao redor da estrela. A massa de Wolf 1061d é calculada em aproximadamente 7,7 vezes a da Terra. Se este corpo celeste se revelar um objeto rochoso, seu raio deverá ser cerca de 1,7 vezes o da Terra. Se, por outro lado, este planeta estiver na categoria dos exonetunos, com uma espessa atmosfera de múltiplas camadas, seu diâmetro deverá ser de pelo menos 2,2 vezes o do nosso planeta. Apesar de sua órbita excêntrica, Wolf 1061d nunca entra na zona habitável de sua estrela. O corpo celeste provavelmente é completamente inadequado para sustentar a vida, mas pode representar uma excelente oportunidade no estudo da evolução planetária. Este sistema é um dos destinos de alta prioridade para futuras explorações e é altamente provável que haja novas descobertas a serem feitas aqui em breve. Além de tudo isso, a estrela Wolf 1061 também é notável por sua posição, localizada na borda da chamada Nuvem Interestelar Local. Essa é uma área no espaço preenchida com hidrogênio quente, mas extremamente rarefeito. Sua temperatura média é de cerca de 6.700 graus, e nosso sistema solar tem se movido através dessa nuvem nos últimos 10.000 anos. Com certeza você deve estar se perguntando: se estamos viajando dentro dessa nuvem quente, por que não sentimos esse calor aqui na Terra? Bom, isso acontece porque essa é uma região do espaço que possui uma densidade extremamente baixa. Mesmo que a temperatura seja alta em termos astronômicos, a quantidade de matéria por unidade de volume é tão pequena que não é possível transferir calor significativo para os objetos em seu interior, incluindo nosso sistema. Seu diâmetro médio é de cerca de 30 anos-luz, mas nosso sistema está quase em sua borda. Isso fica evidente quando observamos Alpha Centauri, que mesmo sendo o sistema estelar mais próximo de nós, já está na nuvem vizinha, chamada Nuvem G. Nós, por outro lado, passaremos mais ou menos 2.000 anos dentro dessa nuvem. Após isso, entraremos em uma região ainda mais rarefeita e quente. A nuvem interestelar local foi formada pela colisão de duas bolhas gigantes de gás cósmico quente. Ela tem um momento próprio que é perpendicular à direção do movimento dos sistemas estelares e também possui campo magnético e radiação. Felizmente,
Apesar da alta energia das partículas de gás interestelar que compõem a nuvem, não há ameaça para a gente. O vento solar é uma proteção confiável contra essas partículas cósmicas, e a densa atmosfera terrestre aniquila as poucas partículas que conseguem atravessar a heliosfera. Ainda assim, traços do isótopo Íon 60 foram encontrados no gelo da Antártica. Acredita-se que tenha chegado à Terra a partir da nuvem interestelar local. Continuando nossa jornada pelo espaço, chegaremos a uma estrela bastante incomum chamada AP Columbae, localizada a 27,4 anos-luz da Terra. Em primeiro lugar, ela chama nossa atenção porque nasceu há apenas 40 milhões de anos. Nessa época, os dinossauros já tinham desaparecido do nosso planeta há muito tempo. O que é ainda mais impressionante é que seu nascimento ocorreu em uma região completamente diferente da galáxia, a 450 anos-luz da posição atual do objeto. Estrelas jovens geralmente permanecem próximas ao seu berçário estelar por um longo período de tempo. Mas se analisarmos o movimento de AP Columbae, no entanto, veremos que ela provavelmente pertencia anteriormente ao aglomerado aberto IC 2391. O aglomerado tem cerca de 30 estrelas unidas gravitacionalmente. Mas há alguns milhões de anos, uma delas explodiu, quebrando um delicado equilíbrio. Esta catástrofe deu ao jovem astro um impulso adicional que o expulsou rapidamente do seu local de nascimento. Essa pequena anã vermelha, com uma massa de apenas 0,25 vezes a do Sol, emite 4 vezes mais energia do que qualquer outro corpo celeste conhecido com os mesmos parâmetros. Além disso, seu raio é 2 vezes maior do que o calculado com base na teoria moderna da estrutura estelar. Curiosamente, outra característica incomum da estrela ajudou a fornecer respostas a esses enigmas. Segundo a análise espectral de sua radiação, a matéria estelar de AP Columbae contém uma quantidade estranhamente alta de lítio. Normalmente, este elemento é encontrado em abundância em aglomerados protoestelares, mas se esgota completamente após o início da reação termonuclear. Isso significa que a estrela é muito jovem e está no início de sua formação, não chegando ainda na fase de sequência principal. Como consequência, a AP Columbae é instável e explosiva, sendo propensa a erupções violentas e ejeções de matéria estelar, durante as quais sua luminosidade pode aumentar até 10 vezes por um curto período. Esses eventos normalmente ameaçariam exoplanetas próximos, removendo suas atmosferas e esterilizando suas superfícies com radiação ultravioleta. Como observações mostram, não há grandes objetos espaciais dentro de 4,5 unidades astronômicas desta estrela. Provavelmente, também é muito jovem para a formação de planetas completamente formados. No entanto, é um corpo cósmico único e muito importante para entender os estágios evolutivos iniciais das estrelas. Como vimos, nem todas as estrelas têm um sistema planetário. Diferente da nossa próxima parada, a anã laranja HD 85512, a 37 anos-luz da Terra. Em 2011, um único exoplaneta foi descoberto perto dela, designado 85512b. O objeto foi descoberto com o uso do método de velocidade radial e tem uma massa de 3 a 4 terras. De acordo com o entendimento atual da formação de corpos celestes, o mundo descoberto é provavelmente um planeta rochoso com um raio 1,7 vezes o do nosso planeta. Com essas condições, a gravidade em sua superfície pode ser pelo menos 40% maior do que a que sentimos por aqui. Esse exoplaneta está localizado a uma distância de 0,26 unidades astronômicas de sua estrela-mãe e completa sua órbita em 54,4 dias terrestres. Assim, o exoplaneta está na zona habitável de sua estrela. Se o valor do albedo de sua superfície for próximo ao da Terra, então a temperatura média do corpo celeste deve ser de cerca de 25 graus Celsius, o que é alguns graus mais alto em comparação com a nossa Terra. A distância do planeta em relação à sua estrela sugere que ele não está travado pela força de maré.
Isso contribui para uma distribuição uniforme de calor sobre a superfície do corpo celeste, o que, como consequência, pode criar um clima mais ameno. Uma gravidade moderadamente alta deve suavizar o terreno do planeta, o que, combinado com uma abundância de água líquida, pode fazer com que vastos mares se formem. No momento de sua descoberta, HD 85512b foi considerado um dos exoplanetas mais favoráveis para a vida biológica potencial. No entanto, pesquisas mais recentes sugeriram que as condições em sua superfície são um pouco menos atraentes do que se pensava anteriormente. Em particular, a atmosfera do corpo celeste pode ser muito densa, causando um superefeito estufa. Ainda assim, mesmo de acordo com as previsões mais pessimistas, a temperatura média na superfície do objeto não passaria dos 78 graus Celsius. Se levarmos em consideração que o clima do nosso planeta era mais ou menos esse durante o período arqueano, HD 85512b continua sendo um exoplaneta muito promissor para a busca de vida extraterrestre, o que significa que o estudo desse mundo provavelmente deve continuar. Se traçarmos um círculo de 50 anos-luz ao redor do Sistema Solar, encontraremos mais de 1000 estrelas, a maioria delas estrelas solitárias, outras são binárias. Já algumas fazem parte de grupos de estrelas. Um dos exemplos mais impressionantes é Alpha Geminorum, conhecida como Castor, um sistema complexo e surpreendente de até 6 componentes. Este sistema estelar está localizado a 50 anos-luz da Terra e é visível a olho nu como uma única fonte de luz, o que faz dele o segundo objeto mais brilhante na constelação de Gêmeos e o 23º mais brilhante no céu noturno em geral. Como o sistema possui até 6 componentes, tem uma estrutura bastante complexa. As duas mais brilhantes, Castor A e B, são estrelas branco-azuladas semelhantes a Sírius, cada uma com uma companheira anã vermelha próxima. A distância entre os centros de massa dessas estrelas binárias é de cerca de 110 unidades astronômicas, e elas levam 445 anos para completar uma órbita completa entre si. A cerca de 600 unidades astronômicas de Castor A e B, há outro sistema binário compacto, composto por um par de anãs vermelhas quase idênticas, conhecido como Castor C. Cada uma tem uma massa cerca de 6 vezes menor que a do Sol, e uma temperatura superficial de cerca de 3.600 graus Celsius. As duas estrelas estão tão próximas uma da outra que levam menos de 20 horas para completar uma rotação. Elas se movem ao redor do centro de massa do sistema, seguindo uma órbita elíptica muito alongada, com um período orbital de cerca de 14.000 anos. Até agora, nenhum exoplaneta foi encontrado no sistema Castor, mas se eles existirem, é mais provável que estejam aqui perto do componente mais amigável do sistema. Em 2018, por exemplo, astrônomos detectaram variações no período orbital de Castor C, o que sugere que pode haver uma anã marrom nas proximidades, aproximadamente 49 vezes mais massiva que Júpiter. De acordo com cálculos, ela está localizada a 14 unidades astronômicas da estrela principal e completa uma órbita a cada 54 anos. É possível que, como muitas anãs vermelhas, Castor C tenha exoplanetas rochosos nas proximidades. Neste caso, o horizonte de um possível planeta deve apresentar um espetáculo verdadeiramente incrível. De um lado, uma parte considerável do horizonte é ocupada por duas estrelas vermelhas que circulam o céu sem parar, enquanto do outro lado, o crepúsculo é difundido pela luz de um par de estrelas, cada uma delas centenas de vezes mais brilhante do que a lua da Terra. Se isso realmente acontecer, o céu de um mundo assim seria um espetáculo inimaginável. E assim, nossa jornada pelas estrelas nos proporcionou vislumbres fascinantes e revelações surpreendentes sobre nosso vasto universo. Desde a proximidade da estrela de Barnard, com seu intrigante exoplaneta, até a instabilidade explosiva de AP Columbae, cada parada nos leva a mundos únicos,
e mistérios intrigantes. Enquanto contemplamos as possibilidades de vida em Wolf 1061c e HD 85512b, também nos maravilhamos com a complexidade do sistema estelar Castor, com seus múltiplos componentes orbitando em harmonia. E assim, mesmo dentro de nossa modesta vizinhança cósmica, somos lembrados da vastidão e diversidade do universo, um lembrete humilde de quão pequenos somos em sua imensidão. Que cada estrela, cada exoplaneta nos inspire a continuar explorando, a continuar buscando respostas para os mistérios que ainda estão além do nosso alcance. Talvez a verdadeira beleza do cosmos esteja em sua infinita variedade e em nossa eterna curiosidade para compreendê-la. O universo é uma estrutura colossal, composta por uma infinidade de objetos diversos. Eles estão espalhados por distâncias tão vastas que até mesmo a luz se perde em sua imensidão. Para se ter uma noção, um fóton que sai do Sol leva mais de 4 anos para chegar à estrela mais próxima. E quando falamos de distâncias intergalácticas, estamos falando de milhões de anos-luz. Ao perceber que toda essa distância imensa representa apenas uma minúscula molécula na escala do universo, é impossível não se impressionar. Mas aí fica a pergunta: qual é o verdadeiro tamanho do universo? É muito difícil falar sobre os limites do universo, já que hoje, infelizmente, nossa observação está muito limitada à nossa vizinhança cósmica. Quer dizer, até conseguimos estudar objetos extremamente distantes, a radiação cósmica de fundo e o campo profundo do James Webb são exemplos perfeitos disso. Mas mesmo tendo vislumbres de regiões tão distantes, ainda faltam muitas peças para montar esse quebra-cabeça cósmico, e estamos longe de resolver esse enigma. No entanto, existem diversas teorias e hipóteses que tentam explicar o que há além do limite cósmico. Algumas fazem bastante sentido, outras nem tanto. Então teremos que abrir um pouco a mente e realizar alguns exercícios mentais para tentar ver além dos limites do universo. Para começar, nosso sistema solar é apenas um entre inúmeros sistemas planetários espalhados pela nossa galáxia. Ele é composto por uma única estrela em sua fase de sequência principal e 8 planetas, orbitados por seus satélites. Além disso, nosso sistema abriga mais de 1 milhão de pequenos corpos celestes, como asteroides, cometas e planetas anões. O planeta mais distante do Sol, pelo menos entre os que conhecemos, é Netuno. Seu raio orbital mede cerca de 30 unidades astronômicas, o que equivale a aproximadamente 4 horas-luz. Incrivelmente, a órbita de Netuno abrange apenas uma pequena fração do sistema solar. O objeto mais remoto já descoberto dentro dele é o chamado Far Far Out, localizado a 132 unidades astronômicas, ou 18 horas-luz do Sol. Ainda assim, esse objeto mal se destaca no fundo escuro do espaço inexplorado e não chega nem perto da estrutura em forma de concha que envolve nosso sistema, a nuvem de Oort, cujos limites internos ficam a cerca de 2.000 unidades astronômicas do centro do sistema. Estima-se que seus limites externos se estendam até pelo menos 60.000 unidades astronômicas, o que equivale a cerca de 1 ano-luz. Esses limites são definidos pela influência gravitacional do Sol, e tudo o que está além disso pertence ao espaço interestelar. Seguindo ainda mais longe, podemos observar mais de 50 estrelas a uma distância de até 20 anos-luz do Sol. Elas são extremamente variadas, de anãs marrons, frias e pouco brilhantes, até astros conhecidos como Sirius, Procyon e Altair. Algumas dessas estrelas possuem seus próprios sistemas planetários, com objetos que talvez possam abrigar ou sustentar vida. Um exemplo é Gliese 832c,
a 16,1 anos-luz do Sol, mais semelhante à Terra do que qualquer outro planeta do nosso sistema. A temperatura média da sua superfície é de cerca de menos 20 graus Celsius, e o planeta leva apenas 36 dias terrestres para dar uma volta completa ao redor da sua estrela. Em termos astronômicos, a distância entre nós e Gliese 832c é relativamente pequena, mas uma sonda espacial viajando a 17 km por segundo levaria impressionantes 300 mil anos para chegar lá. Com a tecnologia atual, é impossível construir uma nave interestelar que consiga cumprir uma jornada tão longa. O Sistema Solar, junto com as estrelas vizinhas, faz parte do Braço de Órion, uma subdivisão da Via Láctea. Nossa galáxia pode abrigar cerca de 400 bilhões de estrelas e, potencialmente, mais de 1 trilhão de exoplanetas de todos os tipos. Estima-se que o diâmetro principal da Via Láctea seja de aproximadamente 100 mil anos-luz, e o halo estelar, a região que envolve as galáxias, constituída por estrelas, gases e partículas, pode ter o dobro desse tamanho. A Via Láctea faz parte do chamado Grupo Local, uma estrutura vasta composta por mais de 50 galáxias concentradas em uma região com cerca de 10 milhões de anos-luz de diâmetro. As maiores são a galáxia de Andrômeda, a galáxia do Triângulo e a própria Via Láctea. Estimativas indicam que a massa total do agrupamento pode chegar a 3 trilhões de massas solares, com Andrômeda e a Via Láctea representando a maior parte desse total. Com a distância da Terra até Andrômeda sendo de aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz, ela é considerada a galáxia mais próxima da nossa, desconsiderando galáxias satélites e anãs. Subindo um nível na escala, o Grupo Local faz parte de um aglomerado ainda maior, o superaglomerado de Virgem, formado por mais de 2.000 galáxias. Esse superaglomerado ocupa uma região do espaço com um diâmetro de cerca de 150 milhões de anos-luz. Sua massa total é de aproximadamente 1 quadrilhão de massas solares, o equivalente a 1.000 galáxias como a Via Láctea. Esse superaglomerado tem um formato relativamente achatado, e cerca de 60% de todos os objetos que o compõem parecem estar distribuídos como uma folha plana com espessura de apenas 10 milhões de anos-luz. É isso mesmo, apenas, por mais impressionante que esse valor pareça, ele é considerado pequeno quando comparado à estrutura em larga escala do universo. Se continuarmos ampliando nossa visão, veremos um superaglomerado de galáxias ainda maior, com cerca de 520 milhões de anos-luz de extensão, chamado Laniakea. Ele inclui vários superaglomerados, entre eles o de Virgem e o chamado Grande Atrator. A massa total dessa estrutura colossal chega a 100 quadrilhões de massas solares. O Grande Atrator encontra-se a aproximadamente 250 milhões de anos-luz da Terra e funciona como um centro gravitacional que influencia todos os objetos ao redor. Segundo os padrões astronômicos, ele não pode ser observado diretamente da Terra, pois a própria Via Láctea bloqueia nossa visão, e é por isso que a natureza do Grande Atrator ainda permanece um mistério até hoje. Laniakea faz parte da estrutura em larga escala do universo, um sistema complexo de filamentos galácticos, paredes e vazios, regiões imensas de espaço quase sem matéria. Alguns desses elementos são absolutamente colossais. Um exemplo é a Grande Muralha de Hércules Corona Borealis, ou HCB, que se estende por incríveis 10 bilhões de anos-luz. Desde sua descoberta, em 2013, essa superestrutura foi considerada a maior estrutura em larga escala do cosmos. Ao que tudo indica, ela abriga milhões de galáxias, e o número de estrelas contidas nela provavelmente nunca será possível calcular. A mera existência de uma estrutura tão descomunal ainda é um mistério para a ciência, já que, de acordo com a teoria atual sobre a evolução do universo, aglomerados tão gigantescos não deveriam ter se formado. No entanto, essa muralha,
tão vasta que o cérebro humano mal pode compreender sua dimensão, ainda representa apenas uma pequena parte do universo observável. Segundo os modelos cosmológicos atuais, o espaço no universo está em constante expansão, e a velocidade dessa expansão depende da distância entre os objetos. Quanto mais longe está um objeto do observador, mais rapidamente a distância entre ambos aumenta. Essa taxa de afastamento não é limitada pela velocidade da luz, porque é o próprio espaço que se expande, e não a matéria se movendo através dele. Isso significa que, em algum momento, dois objetos se tornarão mutuamente invisíveis. Observações da radiação cósmica de fundo indicam que a área do universo observável é uma esfera com diâmetro de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. De acordo com a teoria da relatividade, podemos ver e interagir apenas com os objetos dentro dessa esfera. Essa região convencional do espaço é chamada de metagaláxia e pode representar tanto a totalidade do universo quanto apenas uma fração dele. Levando em consideração tudo o que já observamos no universo, pode haver estruturas completamente desconhecidas além dos limites visíveis do espaço e, infelizmente, não há como estudá-los com os métodos científicos atuais. Mesmo assim, alguns corpos celestes próximos ao limite do universo observável apresentam movimentos diferentes do que normalmente esperaríamos, de acordo com os dados disponíveis. Há casos de movimentos anômalos que podem ser indícios da presença de estruturas massivas, além dos limites da metagaláxia. A força gravitacional dessas estruturas se espalha pelo espaço ao redor e influencia objetos próximos. Existe uma infinidade de hipóteses sobre como seria o universo além da metagaláxia, mas a maioria deles tem um caráter mais metafísico do que científico. Por exemplo, algumas pessoas acreditam que tempo e espaço, como conhecemos, simplesmente não existem além dos limites do universo observável. As leis físicas que estamos acostumados também não se aplicariam por lá, e conceitos como matéria, substância ou energia deixariam de fazer sentido. Essa hipótese é ampliada por outra ideia. A metagaláxia seria apenas uma parte de uma estrutura ainda mais complexa e em uma escala ainda maior, cuja composição e dimensões estão além de qualquer coisa que possamos imaginar. É bem possível que essa superestrutura exista em um espaço multidimensional, ou que seja baseada em princípios físicos totalmente desconhecidos para nós. Isso faria da metagaláxia apenas um fragmento ou um reflexo parcial dessa superestrutura inacreditável. De acordo com algumas interpretações do princípio antrópico, podem existir outros mundos além das fronteiras do universo observável. Nesses mundos, os valores das constantes fundamentais, como a velocidade da luz ou a carga do elétron, seriam completamente diferentes. Essa hipótese é, em muitos aspectos, sustentada pela ideia do multiverso, que é representado como uma espécie de espuma cósmica, com diversas bolhas separadas por finas paredes. No entanto, essas paredes seriam intransponíveis, o que tornaria cada universo um espaço isolado, com suas próprias leis físicas, e essas leis podem ser totalmente distintas daquelas com as quais estamos acostumados. As hipóteses mais radicais chegam até mesmo a negar que o nosso mundo tenha qualquer realidade objetiva. Segundo essas teorias, o universo seria apenas uma simulação, como uma realidade virtual extremamente avançada. De modo geral, essas ideias assumem a existência de super-seres ou super-civilizações que estariam além da realidade que conhecemos, com um nível de desenvolvimento infinitamente superior ao nosso e com objetivos e capacidades que não conseguimos sequer compreender. No entanto, é evidente que confirmar ou refutar essas hipóteses está muito além das possibilidades atuais da ciência. As distâncias no espaço desafiam a nossa imaginação e muitas vezes até assustam. Elas parecem infinitas sob a perspectiva de qualquer pessoa. O que sabemos com certeza
é que o universo está em expansão, e chegará um momento em que os objetos cósmicos desaparecerão, um por um, além do horizonte de eventos. Primeiro as galáxias, depois as estrelas, até que o universo mergulhe numa escuridão eterna. Mas até lá, provavelmente não restará ninguém para testemunhar esse fim estranho. Imagine um universo onde vários mundos coexistem, mas nenhum deles podem entrar em contato entre si. Cada um desses universos tem uma cópia sua, mas não exatamente igual. Talvez nesses mundos você possua uma profissão diferente, seja mais gordo, mais magro, ou talvez tenha algum superpoder, quem sabe. Além disso, a estrutura e as leis da física que regem esses mundos mudam de universo para universo, criando possibilidades incríveis e infinitas. Essa é a ideia do multiverso. Como sabemos, o universo é inimaginavelmente grande, com coisas que não compreendemos acontecendo o tempo todo. E se soltarmos um pouco nossa imaginação, não é difícil pensar que talvez a ideia de que universos paralelos possam existir na nossa realidade não seja tão absurdo assim. Apesar dessa não ser uma ideia muito popular dentro da comunidade científica, o que é compreensível, alguns estudos sugerem que sim, universos paralelos podem coexistir com o nosso, mas infelizmente seriam inacessíveis, com cada mundo existindo paralelamente ao outro. O universo que todos nós conhecemos e existimos, o único por enquanto, começou com o Big Bang, uma explosão que se expandiu mais rápido do que a velocidade da luz em um pico de crescimento chamado inflação. Com isso também se dava origem ao espaço-tempo. Tudo aconteceu há 13,8 bilhões de anos, mas o nosso universo continua se expandindo até hoje. Essa é nossa realidade. Tudo o que podemos observar e sentir está nessa bolha gigantesca recheada com trilhões de galáxias. E se a ideia de universos paralelos realmente for real, seria impossível entrar em contato com esses outros mundos, nem mesmo saberíamos de sua existência. Por esse motivo, a comunidade científica é tão adversa a essa ideia. Segundo alguns cientistas, o multiverso é uma noção filosófica e não uma hipótese científica, o que é compreensível, já que não pode ser empiricamente falseado. Mas se em vez de procurarmos respostas nas coisas grandes, começássemos a olhar mais para as pequenas, talvez existam alguns vestígios que possam nos dar evidências do multiverso. Mas pequeno quanto? Do tamanho de uma formiga? Menor ainda. Um lugar onde as leis que conhecemos não se aplicam. Um lugar tão bizarro que parece ter sido retirado de um filme de ficção científica. O mundo quântico. Em Dublin, no ano de 1952, Erwin Schrödinger deu uma palestra histórica na qual ele advertiu seu público que as coisas que seriam discutidas ali para alguns poderia parecer loucura. Ali, ele basicamente demonstrou que o mundo subatômico é imprevisível. Mas o que isso significa? Bom, em nossa realidade na escala humana, um objeto existe em um lugar bem definido. Coloque seu controle remoto no sofá e ele ficará no único lugar onde ele poderia estar. Independentemente de você estar procurando por ele ou não, ele vai continuar lá. Mas no reino quântico, os objetos existem em um pequeno estado de probabilidade e parecem existir apenas quando observados. Isso é muito bizarro. Mas a pergunta que fica é: o que acontece com todas as outras localizações possíveis onde o objeto poderia estar? E por que o comportamento do objeto dependeria de alguém estar ou não observando? Alguns anos depois, outro cientista apareceria com uma explicação radical para isso. Em 1957, o norte-americano Hugh Everett III propôs uma nova perspectiva para o enigma. Segundo ele, a matemática da teoria quântica realmente descreve a realidade e se suas equações terminam em resultados diferentes, todos eles podem acontecer em algum lugar.
A pergunta óbvia nesse caso era: onde? Em 1970, outro cientista, Bryce DeWitt, reviu o trabalho de Everett e concluiu que todos esses resultados só poderiam ocorrer em universos paralelos. De acordo com DeWitt, tais universos coincidiriam com o nosso em termos espaciais, mas estariam isolados e, em consequência, teriam uma interação muito pequena ou nenhuma com o nosso universo. A hipótese ganhou o nome de interpretação de muitos mundos. Cada resultado possível causaria o surgimento de um novo universo, o que acabaria com as probabilidades, já que tudo o que pode acontecer irá acontecer. Só que em lugares diferentes. Em termos práticos, a cada decisão que você tomou na sua vida, outro universo seria criado no qual você tomaria a outra decisão. Ou seja, se existe a probabilidade de acontecer, em algum lugar acontecerá. Mas como isso poderia funcionar? Como vimos, a mecânica quântica é o estudo do pequeno, é a ciência que tenta entender como partículas se comportam. E após um século de estudos, o pouco que aprendemos diz que se você chegar a uma escala pequena o suficiente, você perde a capacidade de prever com precisão o comportamento do sistema, sendo possível apenas descrevê-lo estatisticamente. Muito bem. Temos esse universo gigantesco que é descrito pela teoria da relatividade geral de Einstein, mas no Big Bang, o universo inteiro era do tamanho de um átomo. Então, é necessário ter a física do pequeno, ou seja, a mecânica quântica, casada com a física do imenso, a relatividade geral. Porque basicamente eles ocupam o mesmo espaço. Agora, quando você pega a mecânica quântica e a aplica na estrutura do espaço em escala real, o que você tem, falando de maneira bem grosseira, é uma espécie de emaranhado da estrutura do espaço-tempo, que alguns cientistas chamam de espuma quântica. E quando você aplica as leis da mecânica quântica nessa espuma, a incerteza e o indeterminismo prevalecem, possibilitando, pelo menos matematicamente, a criação de um novo universo paralelo. Se formos seguir esse raciocínio, imagine só a quantidade de universos paralelos que poderiam existir. Toda essa estrutura poderia criar mundos inimagináveis e incríveis, mas também poderia dar origem a universos solitários e sombrios. Imagine um mundo onde as leis da física nunca permitirão que a matéria se aglutine. Estrelas seriam impossíveis. Isso não significaria apenas um céu noturno sem estrelas, mas sim um universo sem vida, sem nada daquilo que conhecemos e amamos. E não é que há alguns anos talvez tenhamos dado de cara com uma possível evidência do multiverso. Esse é a ANITA, a antena transitória impulsiva da Antártica. A ANITA foi criado basicamente no intuito de entender melhor partículas subatômicas vindas do espaço, como os neutrinos, que, diferente de prótons e elétrons, não têm carga magnética. Isso faz com que eles não sejam repelidos ou atraídos por outras partículas da natureza e torne suas interações com a matéria muito raras e quase indetectáveis. Seu apelido, inclusive, é partícula fantasma. Entretanto, quando os neutrinos são produzidos por explosões no universo afora, eles ganham muita energia e se tornam mais propensos a interagir com a matéria. Quando essas partículas se chocam com um átomo, por exemplo, elas produzem uma chuva de partículas secundárias. E graças ao ANITA, os pesquisadores podem detectar a interação dessas partículas após colidirem com o gelo. Assim que a ANITA entrou em operação, ela detectou vários eventos estranhos, mas um em especial surpreendeu os pesquisadores. Em vez dos neutrinos de alta energia chegarem do espaço, eles parecem ter vindo de um ângulo estranho, atravessando o interior da Terra, antes de atingir o detector, como se estivessem voltando no tempo. No estudo que foi publicado em 2020, os cientistas afirmam que a física atual não consegue explicar o comportamento estranho dos neutrinos e que física exótica talvez deva ser considerada. Uma das possibilidades para explicar o fenômeno é, de fato, a existência de um universo paralelo. Quem sabe o famoso anti-universo, um mundo dominado pela antimatéria que remonta ao tempo do Big Bang
e cujas propriedades espaciais são invertidas do nosso universo. Isso tudo é fascinante, mas é importante lembrar que existem dezenas de possíveis explicações para essas anomalias, já que ainda temos muito o que aprender sobre a dinâmica dos neutrinos e partículas subatômicas. Embora algumas teorias científicas já comprovadas possam, de alguma forma, nos levar à possibilidade de universos paralelos e multiversos, os cientistas precisam de uma boa dose de ceticismo. Afinal, é bastante tentador recorrer a essas hipóteses para se livrar de problemas incômodos como o comportamento estranho dos neutrinos, ou mesmo a incompatibilidade entre a mecânica quântica e a relatividade geral. Para validar o multiverso, é preciso um número absurdamente ridículo de coisas acontecendo. E talvez, infelizmente, a realidade não permita algo assim. E de qualquer forma, para nós que estamos neste universo, não importa as outras possibilidades. Pode ser que elas tenham se tornado reais em outras realidades, mas isso em nada nos afeta. Os outros mundos podem ser paralelos ao nosso, mas são tão ocultos quanto os resultados das escolhas que não fizemos em nossas vidas. Por isso, escolha sempre as melhores opções. Seja a melhor versão de si mesmo, ainda que possam existir outras lá fora. Existe algo estranho com as nossas teorias sobre o universo. Pelo menos, foi isso que os astrônomos começaram a pensar depois de uma descoberta feita em 2023. Na época, com a ajuda do telescópio espacial James Webb, os cientistas detectaram um buraco negro chamado UHZ-1. E qual é o problema nisso, afinal? É só mais um quasar detectado? Aí que tá. Ele surgiu há apenas 470 milhões de anos após o Big Bang e tinha uma massa dezenas de milhões de vezes a do nosso Sol. Segundo a teoria padrão, um buraco negro precisa de tempo para crescer tanto, devorando matéria galáctica aos poucos ou se fundindo com outros buracos negros. Mas o UHZ-1 atingiu esse tamanho colossal rápido demais. É como se ele existisse antes mesmo do Big Bang. Mas, como isso seria possível? O fato é que, atualmente, a teoria do Big Bang é a mais aceita para explicar a origem do universo. E ela já ocupa esse posto há décadas. Mas, para ser sincero, ela já teve seus momentos de crise. Então, que descobertas recentes estão dando dor de cabeça aos astrônomos? Será que o Big Bang aconteceu mais de uma vez? Ou quem sabe nunca aconteceu? E se todas essas contradições forem apenas ilusões, ou seja, e se o universo não tiver começado com o Big Bang? Bom, para começar, porque justamente essa teoria foi escolhida como a principal. No início do século XX, a maioria dos cientistas acreditava que o espaço sempre existiu de forma estável e imutável. Esse era o modelo do universo estacionário, sem começo, sem fim, sem explosões ou mudanças radicais. Entre os defensores dessa ideia estavam o astrônomo Fred Hoyle e o físico austríaco Thomas Gold. Mas tudo mudou nos anos 20, quando Edwin Hubble descobriu o desvio para o vermelho, uma evidência de que as galáxias estão se afastando umas das outras. Basicamente, a luz delas se estica, indo em direção ao vermelho do espectro. A princípio, os defensores do modelo estacionário não se abalaram. Gold sugeriu que novas estrelas e galáxias surgiam constantemente, mantendo o universo equilibrado. Só que isso significava um universo infinito, onde matéria aparecia do nada, uma ideia difícil de aceitar. Foi aí que um astrônomo belga chamado Georges Lemaitre, que inclusive era padre, propôs uma resposta simples. Se as galáxias estão se afastando agora, então no passado elas deviam estar bem mais próximas. Tão próximas que, em algum momento, toda a matéria do universo estaria comprimida em um único ponto extremamente denso, o que ele chamou de átomo primordial.
Segundo ele, esse ponto explodiu e começou a se expandir, criando o universo como conhecemos. Hoje essa ideia parece um trecho básico de qualquer livro de astronomia, ou até mesmo os do ensino médio, mas na época, a teoria de Lemaitre foi vista como uma piada. Para os cientistas do período, dizer que tudo surgiu de uma explosão era tão absurdo quanto afirmar que a Terra é plana e está apoiada nas costas de um gigante. Querendo ridicularizar a ideia, Fred Hoyle a apelidou sarcasticamente de Big Bang. A ironia, o nome pegou e se tornou o termo oficial para a teoria. Só que em 1965, os céticos pararam de rir. Naquele ano, 2 físicos americanos, Arno Penzias e Robert Wilson, acidentalmente descobriram a radiação cósmica de fundo, um brilho residual deixado pelo universo primitivo. É como o calor que ainda fica no ar depois que apagamos uma fogueira, por exemplo, e não havia como explicar essa radiação com a teoria do universo estacionário. Esse foi o momento em que uma teoria desacreditada dava a volta por cima. Mas claro, nem todo mundo aceitou essa ideia. Em um último esforço, os defensores da velha teoria se agarraram a uma última esperança, a hipótese da luz cansada, proposta pelo físico alemão Fritz Zwicky. Ele argumentava que a luz poderia perder energia não porque o universo está se expandindo, mas simplesmente por causa da longa viagem pelo espaço. Porém, se isso fosse verdade, diferentes comprimentos de onda perderiam energia em ritmos distintos. Mas as observações mostraram que a perda era a mesma para todos os tipos de luz. Com telescópios mais avançados, os astrônomos descobriram galáxias com quasares, núcleos ativos com buracos negros emitindo quantidades colossais de energia. O detalhe, eles só apareciam em galáxias muito distantes, ou seja, no passado distante. Se o universo fosse eterno, deveríamos encontrar esses objetos também no presente, o que sugere que ele está mudando e evoluindo estruturas mais complexas ao longo do tempo. Além disso, foi descoberta a presença de nuvens de hidrogênio primordial, que não poderiam existir para sempre, pois com o tempo inevitavelmente se transformariam em estrelas. Em 2022, por exemplo, os astrônomos encontraram uma galáxia inteira, chamada GNZ11, composta quase totalmente por gás inerte, uma evidência clara de que o universo não é infinito. Mas então, qual seria a idade dele? Foi só em 2013, graças à missão espacial Planck, que estudou a radiação cósmica de fundo, que os astrônomos conseguiram cravar um número, 13,8 bilhões de anos. Esse valor se tornou uma peça fundamental para a teoria do Big Bang, pois bate com a idade das estrelas e galáxias mais antigas conhecidas. Voltando para o final do século XX, uma descoberta atrás da outra reforçou o Big Bang como a teoria dominante, a deixando sem concorrentes sérios. Mas quanto mais os astrônomos exploravam o espaço, mais inconsistências e mistérios surgiam. Uma das maiores questões é: onde foi parar toda a antimatéria? Segundo a teoria do Big Bang, matéria e antimatéria deveriam ter se formado em quantidades iguais. Mas por mais que procuremos, nunca encontramos estrelas ou galáxias feitas de antimatéria. Além disso, hoje, a quantidade de matéria no universo é muito maior do que a teoria previa. Para explicar isso, os físicos quânticos sugeriram que, nos primórdios do universo, quando matéria e antimatéria surgiam livremente, ocorreu uma misteriosa assimetria bariônica. Em outras palavras, parte da antimatéria teria decaído espontaneamente, deixando matéria suficiente para formar todas as galáxias. O fato de a matéria ter vencido a antimatéria é um dos maiores mistérios da física. Os cientistas acreditam que algum processo desconhecido favoreceu ligeiramente a matéria, fazendo com que, para cada 10 bilhões de pares de partículas e antipartículas formados, uma partícula extra de matéria tenha sobrevivido. E mesmo essa distribuição de matéria não deveria ser tão uniforme. Diferentes regiões do universo
simplesmente não poderiam ter interagido devido à velocidade finita da luz. Ainda assim, a temperatura do cosmos é quase a mesma em todas as direções. A diferença entre as regiões mais quentes e as mais frias da radiação cósmica de fundo é mínima, cerca de 18 milionésimos, um valor minúsculo, quase imperceptível. Isso é estranho porque, segundo o Big Bang, regiões distantes do universo não deveriam ter tido tempo de trocar informações para equilibrar suas temperaturas. Para resolver esse problema, surgiu a teoria da inflação. A ideia é que, quando o universo ainda era pequeno o suficiente para as temperaturas se igualarem, ele passou por uma expansão súbita, muito mais rápida do que a velocidade da luz. Pense em inflar um balão. No começo é devagar, mas com um sopro forte ele cresce de uma vez. Da mesma forma, a teoria sugere que o universo passou de um minúsculo ponto a uma escala cósmica em uma fração de segundo. Essa teoria também tenta explicar a planicidade do universo, ou seja, por que não observamos nenhuma curvatura em grande escala. É como esticar um lençol todo amassado. Se puxar com força de todos os lados, cada vinco desaparece. Em outras palavras, a teoria da inflação complementa o modelo do Big Bang e continua sendo bastante popular. Mas ninguém sabe explicar por que essa inflação aconteceu em primeiro lugar. Resumindo, quem encheu o balão e esticou o lençol? E para tornar tudo ainda mais complicado, os astrônomos também esbarraram em outro obstáculo, o problema do lítio. Ou melhor, na discrepância do lítio. O universo primordial deveria ter produzido pequenas quantidades de lítio-7, mas ao medir a composição química de estrelas antigas, os astrônomos encontraram apenas cerca de metade da quantidade prevista. Essa discrepância, conhecida como problema do lítio, ainda não tem uma explicação definitiva, embora existam algumas hipóteses. O que torna tudo mais intrigante é que a teoria do Big Bang explica bem os níveis de hidrogênio e hélio, mas o lítio continua sendo uma anomalia não resolvida. Parece que a teoria do Big Bang, apesar de levar golpes de todos os lados, permanece em pé. Até mesmo a hipótese da luz cansada decidiu entrar na briga novamente em 2023. Com novos dados valiosos, adquiridos com o telescópio espacial James Webb, o físico Rajendra Gupta tentou explicar a existência de galáxias incrivelmente antigas e avançadas que já existiam há apenas 300 milhões de anos após o Big Bang. Sua ideia? Que as constantes físicas podem mudar com o tempo e o espaço. Reinterpretando a hipótese da luz cansada, com base na física quântica, ele concluiu que o universo pode ter o dobro da idade que se pensava, aproximadamente 26,7 bilhões de anos. Porém, a maioria dos cientistas ainda olham essa hipótese com ceticismo. Ninguém está pronto para reescrever os fundamentos do modelo do Big Bang. Mas, pensando bem, a teoria do universo estacionário também foi defendida por décadas antes de cair. Então, qual teoria que hoje parece loucura, mas que no futuro pode acabar derrubando o Big Bang? Deixa aí nos comentários. Bom, uma das alternativas mais populares sugerem que os Big Bangs já aconteceram várias vezes e que nenhum deles foi realmente único. Essa ideia, chamada universo cíclico, foi proposta pelos físicos Paul Steinhardt e Neil Turok em 2002. Segundo eles, o espaço se expande e se contrai em ciclos, onde cada Big Bang é seguido por um Big Crunch. Toda a matéria e energia colapsam em um único ponto de densidade extrema, só para explodirem novamente em uma nova era cósmica. Essa teoria ajuda a explicar algumas coisas estranhas que o Big Bang tradicional tem dificuldade em responder, como flutuações esquisitas na radiação cósmica de fundo e a distribuição surpreendentemente uniforme da matéria no universo. Segundo a teoria cíclica, esses poderiam ser ecos de ciclos anteriores. Mas há um problema: a entropia. Se o universo estivesse ciclando eternamente, cada novo ciclo teria menos energia disponível, assim como uma bola quicando
que sobe cada vez menos a cada batida no chão. Foi aí que entrou o físico e vencedor do Prêmio Nobel, Roger Penrose, com sua teoria da cosmologia cíclica conforme. Ele afirma ter encontrado padrões circulares na radiação cósmica de fundo que poderiam ser rastros de buracos negros de um ciclo cósmico anterior. Penrose sugere que, ao evaporarem no final de cada ciclo, os buracos negros redefinem a entropia do universo, garantindo um novo começo a cada reinício cósmico, o que daria um papel fundamental a esses monstros cósmicos. Embora a cosmologia cíclica ainda não tenha evidências suficientes para desbancar o modelo do Big Bang, ela se destaca como uma alternativa forte. Na verdade, a teoria de Penrose surgiu como uma tentativa de desafiar a inflação eterna, uma ideia proposta nos anos 80 pelo físico Andrei Linde. Ele expandiu o modelo inflacionário original, que assumia que a inflação ocorreu de maneira uniforme em todo o universo, mas exigia condições iniciais extremamente específicas para funcionar. Linde sugeriu que a inflação pode continuar indefinidamente em diferentes partes do cosmos, impulsionada por flutuações quânticas aleatórias, e enquanto ela cessou quase 14 bilhões de anos atrás, na nossa região do universo, pode ainda estar rolando por aí, mas não no nosso universo. Essa expansão continua em outros lugares, formando inúmeras bolhas isoladas e criando o que chamamos de multiverso. Pelo visto, os físicos chegaram a essa ideia muito antes da Marvel. Mas, ao contrário dos multiversos dos quadrinhos, esses outros universos são, por definição, impossíveis de observar. No fim das contas, o Big Bang vence essa disputa simplesmente porque tem muito mais evidências ao seu favor. Já a teoria das branas parecia bem mais promissora no começo, especialmente porque Edward Witten e Alan Guth a desenvolveram dentro do contexto da teoria das cordas nos anos 90. A própria teoria das cordas já foi uma forte candidata para ser a teoria de tudo. Segundo ela, nosso universo seria apenas uma membrana tridimensional, ou, simplificando, uma brana, existindo dentro de um espaço multidimensional maior. Essas branas podem interagir entre si, e suas colisões poderiam gerar eventos semelhantes ao Big Bang, dando origem a novos universos. Mas tem um problema. Apesar de inúmeros estudos, os cientistas nunca encontraram provas de dimensões extras no nosso universo. Então, a teoria da brana parece não ter chances de roubar o protagonismo do Big Bang, pelo menos por enquanto. Mas isso não impede alguns pesquisadores de tentarem derrubar essa teoria de formas bem inusitadas. Você sabia que a gravidade não existe? Pois é. Pelo menos é o que acreditam David Talbot e Wallace Thornhill. Em 2007, eles lançaram um livro com uma teoria nada ortodoxa que lançou mais um desafio ao Big Bang. Esse é o controverso universo elétrico. Segundo Talbot e Thornhill, a maioria dos fenômenos que observamos no espaço não são causados pela gravidade, mas por interações eletromagnéticas. Isso significa que estrelas e planetas não se formam pelo colapso gravitacional, como diz a física tradicional, mas sim por poderosas correntes elétricas e interações de plasma. Campos eletromagnéticos gigantescos permeiam todo o cosmos, moldando as galáxias e sistemas estelares como os conhecemos. Esses mesmos processos manteriam os planetas em órbita e governariam o movimento dos corpos celestes. Curiosamente, várias ideias de Talbot e Thornhill sobre plasma já foram confirmadas experimentalmente. Vemos fenômenos semelhantes tanto em laboratórios quanto no Sol. No entanto, como a detecção de ondas gravitacionais durante a fusão de buracos negros contradiz essa hipótese. Os defensores do universo elétrico alegam que essas detecções podem, na verdade, ser eventos elétricos mal interpretados. Mas sejamos honestos, ninguém por aqui está flutuando para o espaço. Então, qualquer defensor da teoria do universo elétrico que ainda esteja grudado no chão já refutou a própria ideia. Além disso, todas as observações astronômicas modernas batem direitinho com o modelo gravitacional.
Portanto, a chance dessa ideia estar errada é bem grande. Voltando para o Big Bang. O grande nó dessa teoria, aquele que os cientistas simplesmente não conseguem desatar, é a singularidade. Esse ponto de densidade supostamente infinita estaria tanto no início do universo, segundo o modelo do Big Bang, quanto dentro dos buracos negros. Foi então que alguns físicos trouxeram uma ideia simples, porém intrigante. E se a singularidade dentro de um buraco negro for a mesma que deu origem ao Big Bang? Assim nasceu a teoria do universo buraco negro. Ela sugere que a densidade do nosso espaço observável seria equivalente à de um buraco negro gigantesco e que existe uma fronteira, como um horizonte de eventos, além da qual simplesmente não conseguimos enxergar. Isso significaria que tudo não começou com o Big Bang, mas sim com uma supernova em um universo anterior. Essa explosão teria colapsado em um buraco negro, sugando matéria e formando o espaço que vemos hoje, sem precisar de uma singularidade impossível. E tem mais. Se buracos negros existem no nosso universo, isso significaria que novos universos podem estar se formando dentro deles, como uma versão cósmica daquelas bonecas russas. O problema? Não dá para espiar dentro de um buraco negro para testar a teoria. Mas essa ideia foi proposta justamente para destacar as lacunas na física moderna. Agora, se a ideia de universos infinitos dentro do nosso próprio universo ainda não explodiu sua mente, essa vai. A teoria do universo holográfico. O físico Gerard 't Hooft e Leonard Susskind chegaram a essa conclusão tentando resolver o paradoxo da informação dos buracos negros. Olhando para um buraco negro, não temos como saber o que há dentro dele, mas segundo a física quântica, essa informação de alguma forma continua existindo. Então Hooft e Susskind sugeriram que os dados sobre o que há no buraco negro não estão dentro dele, mas sim codificados na sua superfície, no horizonte de eventos. E se levarmos essa ideia adiante, nosso próprio universo poderia ser um holograma, uma projeção tridimensional criada a partir de um nível mais profundo da realidade, onde estariam as propriedades fundamentais que regem tudo, sem precisar de um Big Bang. O problema? Para testar essa teoria, precisaríamos literalmente enxergar além dos limites da nossa realidade, o que, convenhamos, não está exatamente ao nosso alcance. No fim das contas, apesar de todas as questões sem resposta, o modelo do Big Bang ainda reina absoluto. E mesmo que um dia surja uma teoria mais coerente que explique melhor o universo, não há motivo para desespero. Essa é simplesmente a natureza da ciência. Qual sua opinião? Devemos manter nossa confiança no Big Bang até o fim ou é melhor correr atrás de uma alternativa? Deixa aí nos comentários. O universo é imenso demais para caber em nossas palavras. Tentamos descrevê-lo com números, equações e teorias, mas a verdade é que tudo isso é apenas uma forma de traduzir o quão belo é a realidade. Lá fora, existem estruturas que desafiam o entendimento, buracos negros que devoram galáxias inteiras e espaços tão vastos que a própria luz se cansa no caminho. E ainda assim, é nesse mesmo universo infinito que existimos, frágeis, pequenos, mas conscientes. Entre os vazios e as muralhas cósmicas, aprendemos que o espaço não é apenas ausência de matéria. Ele é o palco onde o tempo acontece, o tecido onde tudo o que já existiu e tudo o que ainda existirá está costurado. Cada estrela que se apaga, cada partícula que vibra, tudo faz parte de um mesmo enredo, o da própria existência. Afinal, o vazio do universo não é sinônimo de solidão, é o silêncio que permite que o cosmos fale. É nele que os átomos se formam, as galáxias nascem e as histórias se desenrolam, inclusive a nossa. Talvez nunca encontremos todas as respostas.
Talvez existam lugares que jamais veremos e leis que jamais compreenderemos. Mas é justamente essa incerteza que nos move, porque a curiosidade é o que nos conecta ao universo, a centelha que transforma a escuridão em descoberta. Enquanto olhamos para o espaço profundo, é impossível não pensar no quanto já avançamos e no quanto ainda temos por explorar. De galáxias distantes a partículas invisíveis, de universos paralelos a teorias sobre o próprio nascimento do tempo, tudo nos lembra o quanto somos parte de algo infinitamente maior. E é exatamente isso que torna o universo tão incrível. Obrigado.